Paz, irmãos, boa noite. Vamos colocar de pé para orar. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por mais uma noite. Nós queremos nos colocar diante da Tua presença. Em primeiro lugar, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, nossas iniquidades, nossos erros. Nos lava com Teu sangue, Jesus. Espírito Santo, toca nos nossos corações essa noite, amolece o nosso coração duro, frio, que nós possamos sentir a Tua presença, arranca do nosso corpo todo o cansaço, Deus, toda a fadiga, que nós possamos estar atentos e aptos não só para entender, não só para ouvir, mas para entender a Tua palavra, que nós possamos discernir no nosso espírito a Tua vontade, a Tua direção para as nossas vidas, que o Senhor nos revele a Tua graça, que o assunto, Deus, venha brotar nos nossos corações e que venha gerar frutos, Deus, e que esses frutos permaneçam. Toca no coração de cada um, Senhor, que se prontificou para estar aqui essa noite. Nós não queremos somente, nós queremos comer do pão, mas também nós queremos beber o vinho da Tua presença, Jesus. Tempera os nossos corações com a Tua presença. Aviva os nossos corações com a Tua presença, Jesus. Que essas palavras venham fazer sentido. Remove, Senhor, eu aqui, Senhor, do ensino, e que o Teu Espírito, que a Tua unção os ensine, porque é uma promessa de que a Tua unção nos ensinaria todas as coisas. Derrama o Teu Espírito abundantemente sobre nós essa noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, ficar à vontade. Então, pessoal, a gente viu na aula passada um pouquinho sobre graça e a gente vai continuar no tema, porque a gente parou ali no versículo 5, né? No capítulo 2, no capítulo 2, no versículo 7, ali de Efésios. E a gente vai continuar a partir do verso 8 e Paulo vai tratar do mesmo assunto, que é a graça. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Então, Paulo começa dizendo, porque pela graça sois salvos. Então, a nossa salvação, ela vem mediante somente a graça de Deus. E como a gente tem visto, a graça de Deus é um favor imerecido. Nós nada fizemos para que nós fôssemos merecedores dessa graça de Deus. Porque se nós tivéssemos alguma obra, se nós fôssemos merecedores, já não seria graça, já não seria um favor imerecido. Então, o princípio da salvação é a graça de Deus. Todos nós, acredito que todos vocês, antes se olhasse para si mesmo, não veria mérito algum de estar aqui. Nós não somos merecedores daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor como? Enviando o seu Filho na cruz para morrer por nós. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho na cruz para que morresse por nós. Então, nós não éramos dignos, nós não éramos merecedores desse amor. E Deus, com esse favor imerecido, nos trouxe a santificação, uma santificação inicial. Mas o que eu quero que vocês entendam é que se nós fôssemos sãos, nós não precisaríamos de médico, é o que Jesus diz, né? Os sãos não precisam de médico, mas nós, como estávamos doentes, Jesus estendeu a mão. Jesus nos santificou, Jesus proveu dentro de nós essa santificação inicial. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, Ele nos santificou de dentro para fora. Ele mudou as nossas atitudes, nós nascemos de novo. É o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, que tudo se fez novo. O velho homem já ficou para trás. As velhas obras ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. E se nós fizéssemos uma reflexão daquilo que nós éramos antes, nós viveríamos muito mais grato por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Muito mais gratos. Às vezes a gente se apresenta diante de Deus, é como se nós tivéssemos direito de reivindicar alguma coisa, enquanto na verdade nós não somos merecedores nem da salvação, quanto mais daquilo que Ele coloca nas nossas vidas depois. Eu sempre falo para vocês que nós precisamos transicionar a nossa mente de pedinte, de alguém que se posiciona diante de Deus somente para pedir, para uma mentalidade de entrega. E parte desse fundamento de que nós não merecemos nem mesmo estar aqui, quanto mais reivindicar alguma coisa para Deus. Isso é a graça, esse é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas. Deus demonstra o seu amor enviando Cristo na cruz quando nós ainda não merecemos esse amor. Porque a Bíblia também diz que quem deu a Ele primeiro para dele ser recompensado.
Nós não demos a Ele primeiro para que nós fôssemos recompensados. Deus nos deu primeiro. E agora Isaías fala que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Então, Cristo morreu na cruz por nós para que nós fôssemos santos e justificados. E agora, através das nossas obras, daquilo que Ele moveu dentro de nós, através daquilo que Deus justificou dentro de nós, através do Seu Espírito, é que as obras começam a surgir para que o Cordeiro de fato receba a recompensa pelo seu sofrimento. É por isso que eu escrevi ali, a salvação ela não vem de obras, mas ela vem para as obras. Nós não fomos salvos porque nós tínhamos algum mérito, mas a partir do momento que nós somos justificados pela graça de Cristo, essas obras devem começar a aparecer. Por isso que ele fala ali no versículo 10 que nós somos feituras de Cristo, nós somos chamados para viver as obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Então eu sempre falo para vocês que essa hipergraça, essa doutrina de hipergraça, ela não vale. Porque Deus ele não me chamou para viver e continuar vivendo em pecado. Deus ele me justificou, Ele me santificou inicialmente para que após essa primeira justificação, essa primeira santificação, eu vivesse uma santificação progressiva por toda a minha vida. Porque se Deus me santificou, se Deus me tirou do lamaçal do pecado, a Bíblia diz que as minhas obras são como trapos da imundície diante da santidade dEle. Então, se Deus me justificou, se Deus me salvou quando eu não era merecedor, todos nós estávamos fadados a uma condenação do inferno. Se Jesus me resgatou, Jesus me santificou, é óbvio que quando eu entendo isso, o meu coração precisa produzir uma gratidão que me impulsiona a produzir algumas obras para que, não que eu seja merecedor daquilo depois de ser salvo, mas para que pelo menos eu reconheça com gratidão aquilo que Deus fez na cruz por mim. É por isso que a Bíblia diz que aquele que é muito perdoado, muito ama. Então, se eu reconheço que eu muito fui perdoado, as minhas obras precisam manifestar isso. Veja, quando Jesus entrou na casa do Simão, fariseu, ele disse, olha, vocês não me receberam nem com um ósculo, ou seja, nem com um beijo. Vocês não me deram água para os pés quando entrei na casa de vocês. Isso lá em Lucas 7. Mas essa mulher pecadora, desde que ela chegou aqui, ela não para de lavar os meus pés com suas lágrimas e de beijá-los. Por quê? Porque aquela mulher reconhecia que ela era pecadora. Ela conhecia que quem estava ali era fiel e justo para perdoar ela dos pecados dela. E por isso ela deu uma resposta. E aí Jesus entra para o fariseu e fala, olha, se eu tenho 2 devedores, um me deve, agora eu vou contextualizar, R$1.000, outro me deve R$100, eu perdoo as dívidas dos 2. Quem vai ser mais grato? Aquele que foi perdoado a dívida maior. Então quem mais é perdoado muito ama. Então nós precisamos entender de uma vez por toda que a graça ela nos alcança para que nós possamos dar uma resposta para Deus. Porque a graça ela me santifica. Esse é o fundamento da graça. Quando há uma justificação dentro de mim, quando eu nasço de novo, como Jesus fala a Nicodemos, que é necessário nascer da água do Espírito, isso me proporciona receber o Espírito Santo, e isso me possibilita viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de volta com um relacionamento com Deus. Por isso que ele diz, pela graça sois salvos. E ele continua dizendo, mediante a fé. Por que mediante a fé? Porque é preciso que nós acreditemos em Deus ao ponto de que Ele seja poderoso para nos santificar da velha vida. Porque a maioria das pessoas que não conhece a Jesus, uma das coisas que afasta ela de ter um primeiro encontro com Cristo é justamente a acusação do diabo. Porque elas não se acham boas o suficiente, elas não se acham merecedoras o suficiente. Isso acaba afastando elas de um novo nascimento, de um primeiro encontro com Cristo. Mas, quando a pregação do Evangelho acontece, aquela pessoa recebe aquela palavra e fé é gerado dentro dela, então ela reconhece que ela pode ser perdoada dos pecados dela. Então, num primeiro momento, a gente só precisa reconhecer. Porque Paulo fala, olha, se com a sua boca você confessar e com o seu coração você acreditar, e você vai ser salvo. Então, no primeiro momento, sim, basta um reconhecimento de quem Jesus é para que eu seja salvo.
Então eu reconheço num primeiro momento mediante a fé. É por isso que o céu ele foi inaugurado com um ladrão. Você conhece a história? Estavam dois lá na cruz e um blasfemava de Jesus e o outro ladrão disse: olha, por que você fala assim? Nós estamos aqui porque nós praticamos injustiça. Mas esse justo que mal fez? Então ele vira para Jesus e fala: olha, Jesus, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus disse para ele? Olha, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então o céu ele foi inaugurado com um ladrão, com um bandido. Mas por quê? Porque ele teve um ato de fé, de reconhecimento, reconhecendo não só que Cristo era poderoso para salvar ele, porque ele disse: olha, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, mas reconhecendo também as mazelas, porque antes disso ele fala para o outro ladrão: olha, nós estamos aqui com justiça, porque nós produzimos injustiça. Agora esse justo que mal fez. Então quando Paulo fala mediante a fé, num primeiro ponto é somente um reconhecimento inicial. Isso é justificação inicial, isso é uma santificação inicial, isso é uma conversão inicial, isso é o novo nascimento. Eu entendo que eu preciso de Cristo para me salvar dos meus pecados e da condenação do inferno, então eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, com a minha boca eu confesso isso, com o meu coração acredito, então eu recebo o Espírito de Deus. E aí sim o Espírito de Deus começa uma obra de conversão na minha vida. Porque isso é uma conversão genuína. Uma pessoa que de fato mudou de vida, uma pessoa que de fato mudou o caráter. Isso prova que uma pessoa de fato recebeu o Espírito de Deus. O fato de ela ter mudado o seu caráter, o fato de ela ter mudado as suas atitudes. Isso é uma conversão genuína. Então eu sempre falo para vocês, que a maior evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo não é o falar em línguas. A maior evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo é quando ela mudou de caráter, quando ela mudou da velha vida. Isso é uma evidência que de fato a pessoa mudou, que de fato a pessoa recebeu o Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia fala dos frutos do Espírito. Então quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o que acontece? Ela começa a produzir os frutos do Espírito. Então aquela pessoa que era muito nervosa antes, agora ela é o quê? Agora ela é mansa, porque é mansidão os frutos do Espírito. Uma pessoa que antes não se preocupava com a sua família, agora o que vai acontecer? Ela vai começar a amar. Por quê? Porque amor é um dos frutos do Espírito. Ela vai ter benignidade, longanimidade, todos os demais frutos do Espírito lá de Gálatas 5. Por quê? Porque ela teve encontro com o Espírito. Porque essa é a obra do Espírito, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito, que Jesus disse: olha, Ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu tenho vos dito. E por que Ele me faz lembrar de todas as palavras de Cristo? Para que eu viva segundo essas palavras. Jesus também disse: as minhas palavras são Espírito e são vida. Então quando eu entendo, quando eu lembro aquilo que eu já aprendi nas Escrituras, aquilo que eu já ouvi, porque a gente também sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, então quando o Espírito Santo me faz lembrar as palavras de Cristo, Ele me faz apto a dar uma resposta para isso. Então, o Espírito Santo me possibilita dar uma resposta, mediante essa graça, mediante esse favor imerecido que inicialmente eu recebi. Mas isso é num estágio inicial, porque a santificação ela é feita de processos. Quando eu recebo a Jesus no primeiro momento, aí eu tenho uma santificação inicial, eu tenho uma justificação inicial. Eu sou livre da condenação do inferno. A Bíblia diz que a moeda, a cédula, o valor que era contra mim e que era contra você, Jesus aniquilou na cruz. Ou seja, isso é uma justificação inicial. A dívida que havia antes, Jesus pagou aqui. Agora eu estou apto a viver uma vida em santificação. Mas depois daqui que eu fui santificado inicialmente, isso não me isenta que eu tenho que viver uma vida de santificação progressiva. Eu fui santificado inicialmente, mas eu preciso continuar vivendo em santidade, amadurecimento. Eu preciso continuar amadurecendo. Então nós fomos santificados inicialmente para quê? Para que depois nós vivêssemos uma vida de santificação progressiva. E aí nós seremos santificados até o dia da vinda de Cristo, até um dia de quem sabe a gente partir desse mundo, para aí sim receber uma santificação definitiva. O que é essa santificação definitiva? É aquele corpo recriado, a mente recriada que Paulo fala. E aí sim nós teremos um corpo glorificado.
Porque a Bíblia diz que até mesmo toda a criação ela aguarda ardentemente pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Isso é uma santificação final. Mas antes entre eu ser glorificado no fim e a santificação que houve aqui, eu preciso viver uma vida de santidade. Então nós precisamos mergulhar em Deus para que Ele nos transforme. Nós precisamos mergulhar em Deus não para que Ele me abençoe, mas para que eu torne uma pessoa melhorzinha. Nós viemos aqui na segunda-feira não para que Deus faça aquilo que eu quero, mas para que eu esteja apto a fazer aquilo que Ele quer de mim. Porque isso muda tudo. Porque quando eu estou apto para fazer aquilo que Deus quer de mim, aí sim eu estou apto para viver as promessas que Ele tem para a minha vida. Nós entendemos muitas vezes que as promessas de Deus, que Ele vai cumprir nas nossas vidas, é aquilo que eu quero que Ele faça, mas não. As promessas são de Deus. Jeremias 29:11 diz: olha, bem eu sei, o Senhor, que planos eu tenho acerca de vós. Bem eu, o Senhor, sei que pensamentos tenho acerca de vós. Esses pensamentos são de paz e de bem, para vos dar um futuro com esperança. Mas é um pensamento, é um plano que Deus tem acerca das nossas vidas, não que nós produzimos por nós mesmos. Só que se nós não aceitarmos viver essa santificação, se nós não aceitarmos viver os processos de Deus, nós nunca estaremos aptos e maduros para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esse é o tema do ano. A gente sempre fala, né? Porque Deus Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe, se a gente fosse colocar isso de uma maneira mais concreta e não abstrata, é como se tudo que fosse para você no futuro, tudo que Deus já te prometeu, Ele estivesse aqui, no terceiro céu, nas regiões celestiais. E o céu, Ele só está esperando você dar uma resposta para que aquilo que já está pendurado caia no seu colo. Só que como que Deus vai dar muitas coisas para a gente se nós não estivermos aptos a manusear? Como que Deus vai nos dar prosperidade se nós usarmos ela para pisar nos outros? Como que Deus vai nos dar autoridade se eu usar autoridade para pisar nos meus irmãos? Como que Deus vai me dar sabedoria se eu não usar a sabedoria para as coisas corretas? Como que Deus vai me dar entendimento, conhecimento, se eu não usar para fins que sejam proveitosos para o reino de Deus? Então eu não posso me isentar dos processos, e a santificação é um processo. O próprio Deus não se isentou do processo. A Bíblia diz que Ele fez a terra, os céus e tudo que nele há em 7 dias. Porque Deus é um Deus de processos. Você acha que Deus, sendo infinito, onipresente, onisciente, onipotente, Ele não poderia ter feito todas as coisas num piscar de olhos? Então o próprio Deus, Ele se colocou num estágio onde Ele mesmo se passa pelos processos. O próprio Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, Ele passou por todos os processos de um homem. E mais, a Bíblia diz que Ele aprendeu obediência pelas coisas que Ele sofreu. Então Jesus aprendeu obediência passando pelo quê? Pelos processos. Jesus não ficou isento de ficar 40 dias no deserto, de ser tentado pelo diabo. Deus o Pai nunca isentou Jesus de nada. Deus o Pai não isentou Jesus nem mesmo da dor do pecado. Porque quando Ele fala lá no Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, Ele falou isso porque Ele estava sofrendo as dores do pecado, é por isso que Ele suou sangue. O cálice do pecado, que é a condenação do inferno, que era para mim e para você. Ele bebeu esse cálice. O próprio Jesus não foi isento de beber esse cálice. O próprio Deus e Pai, vendo o seu Filho, que até o momento era unigênito, porque até o momento ninguém tinha direito à salvação. É por isso que a Bíblia diz que em João 3,16 que Deus o Pai Ele entregou o seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único, porque até o momento não havia salvação para ninguém. Se Deus o Pai, vendo o seu Filho único, não pôde fazer nada. Veja o que Jesus fala na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus vendo aquilo e não podendo fazer nada. Ou seja, não é que Ele não podia fazer nada, Ele não quis fazer nada. Jesus fala: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente o quê? A dou. Jesus escolheu passar pelos processos. Por que nós fugimos do processo? Por que nós criamos uma teologia triunfalista onde o mal nunca nos alcança?
Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, veio uma vírgula. Porque sempre que Deus manda um dilúvio, sempre que Deus manda juízo sobre a terra, existe uma arca para os escolhidos. É por isso que Jesus disse que naqueles dias seria como os dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, estavam-se despreocupados, até que veio o dilúvio. Então a grande tribulação vai ser como um dilúvio. E só vai se salvar quem estiver dentro da arca, como nos dias de Noé. O que é arca? Não é só a presença de Deus, é estar no propósito de Deus. É claro que, obviamente, quem está na presença de Deus, ele está dentro do propósito de Deus. Mas a arca era o propósito de Deus para Noé. E Noé acreditou nos processos. Deus falou para ele, olha, faz uma arca porque vai chover. Só que alguns dizem que demorou 60, 70, 100 anos para que chovesse. Ele ficou 100 anos construindo a arca, ou seja, a arca dele era o processo dele. Então nós precisamos nos inserir nos nossos processos para que nós estejamos aptos a viver os nossos propósitos, para que quando venha o dilúvio nós estejamos salvos. Ou você tem tanta certeza que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Eu não tenho essa certeza. Porque muitas vezes eu olho para o filme Deixados para Trás e não vejo muito sentido nele. Embora, com todo respeito à placa quadrangular, acredite nessa teologia, mas eu convido você a procurar outra, de que de fato a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque quando Jesus, em Mateus 24, fala sobre o sermão profético das últimas coisas, ele só fala de uma vinda dele. Ele fala, então virá o Filho do Homem, e aí sim virá o fim. E aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Então, de onde vem a salvação? Permanecer até o fim. Porque, veja, eu acho que eu já falei isso para vocês. Imagina, um piloto de avião pilotando avião, e ele é crente, ele é cristão, ele vai ser salvo. Só que ali no avião está cheio de pessoa que não conhece a Cristo. De repente ele é arrebatado, essa teologia escapacionista de que nós não vamos passar pela grande tribulação. E aí o piloto é arrebatado, o avião cai. E todos aqueles que não conheciam a Jesus lá que morreram? E aí? Sem um aviso prévio, sem nada. Porque eu entendo a grande tribulação como um aviso prévio. Porque Jesus disse, esses são os princípios das dores. Então quem estiver nos montes, desça, fuja, escape. Por quê? Porque é um aviso. Então quando nós olhamos para a pandemia, quando nós olhamos para o cenário político, quando nós olhamos para tudo que está acontecendo, guerra, tudo que está acontecendo hoje, isso é um aviso, isso é o princípio das dores, mas talvez isso se estreite cada dia mais. E aí nós precisamos estar resguardados do nosso propósito, naquilo que Deus determinou para nós, para que nós sejamos salvos. Só que aquilo que eu sempre falo, nós nunca estaremos inseridos no nosso propósito se nós não aceitarmos vivenciar os processos. E a santificação é o primeiro deles. Essa santificação progressiva, dia após dia conhecendo a Cristo. É por isso que a Bíblia fala que o justo é como a luz que vai brilhando dia após dia até como é que é a expressão que ele fala? Até ser, sei lá, ele usa uma expressão até ser dia crescente, sei lá, alguma expressão assim. É a luz da aurora que vai brilhando até ser, sei lá, me esqueci a expressão que ele usa. Então a nossa santificação, ela vai progredindo, até que nós nos pareçamos cada dia mais com Cristo. Porque Cristo disse, se o grão de trigo caindo em terra ele não morrer, fica ele só, não pode gerar fruto. Da mesma forma, se nós não morrermos para algumas coisas, nós não podemos frutificar. Nós não podemos dar frutos, nós não podemos viver o nosso propósito. Tende paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós estamos colocando Deus contra a parede, pedindo que Ele faça algumas coisas, ou reivindicando que Ele faça algumas coisas, enquanto nós mesmos deveríamos nos estar colocando contra a parede, para que aquilo que é ruim dentro de nós fosse revelado.
Veja, a Bíblia diz que Israel passou 40 anos no deserto. E aí Deus vai dar uma justificativa por que Israel ficou 40 anos no deserto. Olha, eu deixei vocês 40 anos no deserto para vos humilhar e para quê? Para saber o que vocês tinham no coração. Então os processos, eles me fazem amadurecer, por quê? Porque eles colocam para fora aquilo que é ruim, que eu ainda não sei, porque Deus já sabe. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração do homem. Esquadrinhar significa ver minuciosamente. Então Deus, ele fica esquadrinhando ali para ver o que não está legal. Só que eu preciso entender o que não está legal. Porque enquanto eu não entendo o que não está legal, eu não tenho a consciência para mudar. É por isso que o Espírito Santo ajuda nesse processo. Ele convence, gera uma convicção. Então o Espírito Santo, através dos processos e através da sua palavra, ele vai me revelando aquilo que precisa ser mudado dentro de mim. É por isso que a gente está andando na contramão do esforço. O esforço não é para conquistar, o esforço é para deixar algumas coisas para trás. Porque quando eu deixar algumas coisas para trás, automaticamente Deus vai me abençoar. Porque esse é um princípio que Deus mesmo criou. Aquele que planta muito, colhe muito. Aquele que planta pouco, colhe pouco. 1 Coríntios capítulo 9. Se Deus criou um princípio universal, não é agora que as coisas vão mudar. A Bíblia fala que quando se perde é que se ganha. Então, eu preciso, na verdade, deixar algumas coisas de dentro de mim que estão atrapalhando para que, de fato, Deus faça a obra dele. É por isso que João Batista fala, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque se eu não diminuir, ele não cresce. Se eu não deixar de ser arrogante, como é que ele vai manifestar através da minha vida? É por isso que a humildade precede a honra. Porque quando eu sou humilde, eu dou lugar para que Deus habite dentro de mim. E se Deus habita dentro de mim, a honra virá automaticamente. E é por isso que também, por outro lado, a soberba precede a queda. Porque quando o meu eu está muito em evidência, não tem lugar para Deus dentro de mim. Então o nosso maior esforço deveria ser para quê? Para que Deus me ajudasse e eu enxergasse dentro de mim aquilo que precisa ser mudado. Eu sempre falo para vocês que muitas das minhas orações são o quê? São colocando em tópicos para Deus aquilo que eu preciso mudar. E como é bom quando chega um momento que você risca mais um item da lista. Como é prazeroso. Eu já não sou aquilo que eu queria ser, mas também já não sou mais aquilo que eu era ontem. Já melhorei um pouquinho mais. Porque quando eu entendo que a salvação é de fato pela graça, que é o que nós estamos falando aqui, não há dentro de mim mérito algum, e é o que Paulo fala, para que nenhum homem se glorie. O que significa isso? Para que o homem viva eternamente em humildade, em reconhecimento, em gratidão. Gratidão! Para que nenhum homem se glorie. Aí eu entendo que o que Deus fez por mim. Então agora eu quero que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Tudo que Deus dá, porque tudo que Deus faz na nossa vida é superabundante. O próprio Paulo fala aqui em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos. Mas é segundo o seu poder que opera em nós. Que poder é esse? O poder do Espírito. O que o Espírito faz? Ele santifica. Então, para eu viver uma vida abundante, eu preciso o quê? De uma santificação na minha vida. Porque a santificação, ela traz coisas boas. O pecado traz coisas negativas. Eu sempre falo para vocês que o pecado dá trabalho. Depois você tem que resolver, você tem que voltar lá e tem que arrumar. Pessoas vivem com feridas na alma uma vida inteira e não conseguem crescer na vida porque guardam raiz de amargura. Câncer estoura no corpo de pessoas porque não conseguem perdoar. Pessoas vivem na miséria porque não aprenderam o valor da generosidade. Vocês estão vendo o poder da santificação? A santificação nos aproxima de Deus, só que ela me ajuda também a viver socialmente muito melhor. Porque os frutos começam a aparecer. Jesus disse, aquele que está ligado em mim dá muito fruto. Por quê? Porque Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. E se a seiva correr bem para a vara dá fruto. Só que a seiva precisa correr dentro da vara. Se a seiva correr dentro da vara, a vara não precisa fazer muita força. Você já viu alguma árvore gemendo para dar fruto?
Porque frutificar com dor, isso é de uma mentalidade caída. Veja que uma das primeiras características do homem caído foi o quê? Deus colocou a maldição: olha, agora mulher, para você frutificar do fruto do teu ventre, agora você vai ter que gerar com dores. Mas não era assim inicialmente. A mentalidade restaurada é de que os frutos venham através de um relacionamento prazeroso com Deus. É por isso que também Deus condena a igreja de Efésios, Jesus condena a igreja de Efésios. Olha, vocês trabalham muito, se esforçam, vocês provaram os falsos apóstolos e os acharam mentirosos, vocês são persistentes, só que eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. E quando Jesus fala de trabalho, ele usa a palavra trabalho ali que dá a conotação de fadiga, aquele trabalho que, sabe, que te faz mal, que te prejudica mesmo. Então, o fato de nós trabalharmos para Deus não precisa ser assim, não deve ser assim. Até porque o próprio Jesus disse: olha, eu já não vos chamo servos, eu vos chamo o quê? Amigos. Porque a relação com Ele não é de serviço, é de amizade. Então, à medida que eu me santifico, eu começo a ter um relacionamento melhor com Deus. Sem pureza ninguém se aproxima de Deus. Todas as vezes que demonstramos alguma mancha nas nossas vestes, a primeira coisa que nós fazemos é se esconder de Deus. Adão, a primeira coisa que ele fez quando ele percebeu que estava nu, que seus olhos se abriram, que o seu olhar de pureza se tornou um olhar de condenação, foi se esconder de Deus. Então, sempre que nós pecamos, que nós vacilamos, que nós pisamos na bola, a nossa primeira reação é se esconder de Deus. Isso pode acontecer. Só que a Bíblia diz que se nós cairmos, se nós formos injustos, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Então, na verdade, quando eu peco, é aquilo que eu falei, nós precisamos nos colocar contra a parede a fim de que Deus nos transforme. Porque Ele tem um sacrifício, foi Ele que fez o sacrifício. Deus fez o sacrifício. E agora eu coopero com Ele para isso. E Paulo fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é um dom de Deus? A palavra dom aqui, eu até coloquei ali, é a palavra doron no grego, que significa presente. Então Deus te deu um presente quando você foi salvo. Isso aqui na verdade é a doutrina da eleição. É por isso que a Bíblia fala que Ele nos elegeu nele, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, antes que tudo fosse criado, Deus já tinha um plano de salvação para você individualmente. Isso é a graça. Antes de Deus criar todos os mundos e tudo que existe, já havia um plano de salvação para nós, porque Ele já sabia que o homem ia se corromper. Ele já sabia que o homem ia cair. Mas o fato de Ele saber que o homem ia cair não impediu Ele de criar o homem mesmo assim. Por quê? Porque Ele tinha uma carta na manga, esse plano de salvação. Então é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que tudo existisse, nós já estávamos em algum lugar dentro do Pai. Deus já tinha um plano bem definido para as nossas vidas de restauração, de santificação. Mas nenhuma restauração passa por uma santificação. As coisas são restauradas quando o quê? Quando tudo é santificado. Então nós seremos restaurados à medida que nós trabalharmos por essa santificação. A partir do momento que nós deixarmos Deus trabalhar nas nossas vidas. Por quê? Porque Ele nos deu esse presente inicial. Presente, essa palavra significa presente. Não vem de vós, é presente de Deus. É um favor imerecido, porque nós éramos doentes. E os doentes são os que precisam de médico. É o que Jesus fala lá em Mateus... Deixa eu ver se eu anotei aqui, Mateus, não sei se é Mateus 7, eu acho que é Mateus 7. Os enfermos os sãos não precisam de médicos, agora os doentes precisam. E nós éramos doentes, nós precisamos desse presente inicial de Deus. Então é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Obras, nós não tínhamos obras antes. O ladrão da cruz não tinha obras. Quais eram as obras dele? Obras más. Ele roubou a vida inteira, por isso que ele estava morrendo crucificado.
Então não tinha obras para oferecer. Nós não tínhamos obras para entregar para Deus. Quando eu me converti, quando eu nasci de novo, eu não tinha nada para oferecer para Deus. Não tinha nada. Mas era um presente, é um presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então não faz sentido hoje o ser humano colocando Deus contra a parede, colocando essas teologias de que Deus tem que fazer na sua vida, Deus que tem que fazer aquilo, Deus tem que fazer isso, essas teorias triunfalistas, como se o homem estivesse no centro, porque Paulo está falando que já é pela graça para que nenhum homem se glorie, para que cada homem saiba o seu lugar, para que cada homem coloque o seu rabinho entre as pernas e aceite viver aquilo que Deus quer que ele viva, para que nenhum homem se glorie. E a Bíblia fala em Jeremias 9, 24, quem se glorie, glorie no Senhor e em conhecê-lo. Então o único motivo que nós temos de nos gloriarmos é em conhecer a Cristo. Essa é a nossa maior recompensa. Porque aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creiam que Ele exista. E é galardoador daqueles que o buscam. E que galardão é esse? Ora, se eu estou me aproximando de Deus, aqueles que se aproximam de Deus, então qual que é o galardão? Se não o conhecimento do próprio Deus. É por isso que a vida eterna, João 17:3 é essa. Conhecer a Jesus, conhecer a Deus o Pai e a Jesus Cristo a quem o Pai enviou. Essa é a vida eterna. Então esse é o nosso galardão. Porque aonde que nós vamos receber de fato a recompensa por aquilo que nós fizemos? Na eternidade. Aqui nós colhemos algumas coisas boas que nós plantamos. Só que o galardão, de fato, ele vem na eternidade. Aqui nós colhemos algumas recompensas, mas o galardão vem na eternidade. E que galardão é esse? Que galardão é esse? Conhecer a Deus como Ele é. É o que Paulo fala. Agora nós vemos como um espelho. O que era o espelho naquele tempo? Era o metal, era meio embaçado. Mas chegará um tempo em que nós veremos face a face como Ele é. E esse vai ser a nossa recompensa, esse vai ser o nosso galardão. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda a vida. Vocês se lembram o que acontecia com Moisés quando ele estava no monte? A Bíblia diz que o rosto dele resplandecia. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Depois ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer de novo. Por quê? Porque alguma coisa estava acontecendo no corpo físico dele. Por que alguma coisa estava acontecendo nele? Porque ele estava vendo Deus. E olha que ele não olhou nem para a face de Deus. Ele olhou só para as costas. E nós veremos face a face como Ele é. Porque bem-aventurado é os humildes, porque verão a Deus. Os puros, porque verão a Deus. Então, Deus é uma fonte de vida, esse vai ser o nosso galardão. É por isso que a Bíblia fala que naquela terra não haverá lua nem sol, porque a presença do Cordeiro vai nos iluminar. Imagina o poder de Deus na cidade. Imagina o poder de Cristo restaurando todas as coisas. Imagina o poder de Cristo mandando embora toda doença, toda enfermidade, toda dor. É por isso que a Bíblia diz que Ele vai nos enxugar dos olhos todas as lágrimas. Porque a presença de Deus, ela é restauradora. É por isso que quando nós sentimos a presença de Deus, parece que sai um peso da nossa alma, não parece? Quando você sente a presença de Deus, não parece que se você estava triste, se você estava cansado, se você estava amargurado, parece que cura na hora? Porque a presença de Deus é o melhor remédio. Deus vai restaurar todas as coisas através da sua presença, não através das ruas de ouro. É por isso que a presença de Deus é o maior bem que nós podemos ter aqui agora. Os frutos, as obras que vêm das mãos dele, é somente uma consequência que complementa a presença dele. É por isso que nós sempre falamos de Moisés. Deus, não me faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. Moisés estava caminhando para um lugar de bênção. Moisés estava caminhando para a terra prometida. Moisés estava caminhando para uma terra que mana leite e mel, onde as uvas elas eram gigantes. Mas ele disse: Deus, não me faça ir para esse lugar. Não me faça ir para esse lugar de bênção. Não me faça ir para esse lugar um lugar cômodo. Não me faça ir para esse lugar, se a tua presença não for comigo. Porque Deus é a fonte de vida. Então a santificação me atrai o quê?
Me atrai saúde física também. A santificação me atrai o quê? Saúde emocional. Vai ver como é que está uma das pessoas que caíram no pecado. Davi disse, após haver pecado, que os ossos dele é como se estivessem apodrecendo. Davi fala que o travesseiro dele estava encharcado de lágrimas. Por quê? Porque ele havia pecado, ele havia adulterado. Imagina você dizer que ele sentia os ossos apodrecendo. O que é isso? Enfermidade. Por quê? Por causa do pecado. Então nós não podemos mais olhar somente a santificação como uma ordenança. A santificação é um mandamento, sim. Só que ela é muito mais do que isso, ela é um estilo de vida. Vale a pena ser vivida, vale a pena ser abraçada. Vale a pena. Só tem benefícios para mim e para você. Então Deus ele me santificou inicialmente mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. E agora vem o segredo no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora que nós somos resgatados pela graça, nós somos feituras de Cristo. O que significa dizer isso? Que nós nascemos de novo em Cristo. Nós somos recriados em Cristo. A Bíblia fala que pelo primeiro Adão entrou o quê? A morte. Mas pelo segundo Adão, Jesus entrou o quê? A vida. Então, quando a Bíblia fala que nós nascemos de novo, é porque nós saímos de uma linhagem adâmica de pecado e caída, e nós renascemos numa linhagem, segundo Cristo, para a vida. Então, antes a terra produzia cardos e abrolhos. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas agora nós renascemos em Cristo. E qual que é o salário disso? A vida eterna. Então, se pelo primeiro Adão entrou a morte, pelo segundo Adão entrou a vida. Porque cada um reproduz o que? Segundo a sua espécie. Então, quando nós estávamos segundo a linhagem de Adão, nós estávamos gerados no quê? Em pecado. É por isso que Davi fala, olha, eu fui gerado em pecado. Se eu não me engano, no Salmo 51. Mas agora nós estamos segundo a linhagem de quem? Do segundo Adão, Cristo. E agora nós reproduzimos segundo a sua santidade. É por isso que Paulo fala, sejais meus imitadores como eu também sou de Cristo. Agora é possível isso, é possível porque nós nascemos de novo. É por isso que Jesus disse, aquele que não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Agora eu nasci de novo, por quê? Porque somente quem nasce de novo pode reproduzir em santidade. Se eu reproduzo em santidade, eu estou me parecendo mais com Cristo, ou seja, eu provo que eu venho do segundo Adão e não do primeiro. Isso é nascer da água do Espírito. Isso é ter uma conversão genuína. Isso é nascer de novo. E ele fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Para boas obras. Então esse negócio dessa graça barata de que eu me arrependo do que eu fiz e está tudo certo, isso é mentira, porque logo depois de Paulo explicar sobre a graça e dizer que a graça é um favor imerecido, ele vem dizendo, mas essa graça é para o quê? Para boas obras. Então esse pessoal não consegue nem ler, é só terminar de ler o capítulo. É só terminar de ler o capítulo. Fomos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É as obras que eu falo para vocês desde o começo. Se nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo, então de antemão é isso que Paulo está falando. Antes que tudo existisse, antes que eu fosse gerado, Deus já havia escrito no seu livro cada um dos meus dias. Essas são as boas obras para que nós vivêssemos. E essas boas obras só são possíveis de ser vividas porque nós somos alcançados pela graça. Só que depois que eu ganhei um presente de Deus, depois que eu fui alcançado pela graça, agora sim eu tenho sim um papel em ser um colaborador com Deus naquilo que Ele está fazendo. Porque existe sim uma doutrina da eleição. Deus me escolheu porque Ele quis me escolher. Só que também tem a doutrina do livre-arbítrio. Deus me escolheu, eu estou aqui na presença de Deus, mas agora eu escolho se eu quero continuar vivendo aqui. Então também não cola essa ideia calvinista de que uma vez salvo para sempre salvo. Isso não existe, porque Deus me dá uma oportunidade sem eu merecer, isso é graça. Só que a partir do momento que eu ando com as minhas próprias pernas, eu posso escolher se eu vou aceitar o presente ou não é verdade?
Então dizem que não é possível conciliar a doutrina da eleição com o do livre-arbítrio, mas é possível sim. Deus me elegeu para boas obras, agora eu escolho se eu quero viver essas boas obras, porque Deus não força ninguém a nada. Deus sempre deu direito de escolha. Para todo mundo Deus deu direito de escolha. Até o diabo, até Lúcifer tinha direito de escolha. Mas ele escolheu ser diabo, Satanás. E nós vamos escolher ser o quê? O que nós escolhemos ser? Porque isso é uma escolha que só diz respeito a nós. Você escolhe servir a Cristo ou não. É por isso que Jesus fala: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você é chamado, agora você é quem escolhe. Deus não vai te obrigar a nada. Deus nunca obrigou ninguém a nada. Até porque se você não aceitar fazer aquilo que Ele quer que Ele faça, aquilo que Ele quer fazer, e se você rejeitar por completo a Ele, Ele vai trabalhar em você por um bom tempo para que você aceite. Mas vai chegar um tempo que Ele vai rejeitar. Você viu que o pastor pregou ontem? Samuel estava insistindo em Saul para que Saul fosse rei. O que Deus falou para Samuel? Até quando você vai ter pena de Saul? Pois eu já o rejeitei. Havia um tempo para que Saul se arrependesse, ele não se arrependeu, então agora você está rejeitado. Deus estava falando para Saul. Deus elegeu Saul um rei. Só que ele não escolheu ser um rei segundo o coração de Deus. Ele escolheu ser qualquer outra coisa. Então nós escolhemos ser. Deus ele entra com o sacrifício. Deus ele entra com as ferramentas. Deus ele entra com toda a provisão que nós precisamos. Só que nós precisamos entrar com a escolha. Olha só, o que Deus disse para Caim depois que ele matou Abel? O pecado jaz à porta, agora cumpre a ti, a Caim, dominá-lo. O pecado dominar cabe a mim e a você. Porque as obras da carne, elas estão operando ainda dentro de nós, seja numa maior intensidade, seja numa menor intensidade. Só que o que Deus nos diz é: cumpre a você dominar o pecado. Ou você acha que só porque você nasceu de novo, agora você não vai ter mais nenhum desejo ruim? Não existe. Nós nascemos de novo, mas ainda existe aquela raiz do primeiro Adão dentro de nós. Só que agora, pelo segundo Adão, eu posso dominar. É por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, agora verdadeiramente sereis livres. O que é isso? Agora eu tenho uma liberdade para rejeitar isso. Agora eu posso escolher. Olha, vocês serão livres. O que é isso, essa liberdade? Liberdade de escolha. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, vocês têm liberdade para escolher agora. Escolham. Deuteronômio, se eu não me engano, 28, eu coloco dentro de vós a bênção e a maldição. Escolham o que vocês querem viver. Josué falou para o povo: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, agora vocês escolham o que vocês querem viver. Então a gente precisa entender que eu preciso ser um cooperador com aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Deus não trabalha sozinho. Se Deus não cooperasse, não quisesse a nossa cooperação pela sua graça, Ele colocaria aqui os anjos para ensinar, os anjos para fazer louvor, os anjos para pastorear, e estava tudo certo. Mas Deus não escolheu fazer assim. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, cada um dentro do seu propósito, aquilo que eu falo para vocês, cada um dentro do seu chamado, foi chamado para essas boas obras. Seja para pregar, seja para fazer louvor, seja para abençoar pessoas aí fora, seja para viver uma vida da forma como Deus preparou para você individualmente. Deus separou boas obras para você. E você foi alcançado por essa graça para que você vivesse isso. Para que isso fosse possível na sua vida. Para que isso fosse uma realidade na sua vida. Então não rejeite os processos. Porque quem reclama de correção é criança, né? Criança reclama de apanhar. Mas os pais sabem por que ele está dando uma varada. Ele sabe qual é o rumo que precisa ser corrigido. Hebreus fala: se vocês estão sem correção, logo vocês são bastardos. Mas se vocês estão debaixo de correção, é porque vocês são filhos. Porque o pai só corrige quem ele ama. Então nós precisamos aprender a aceitar esses processos de santificação.
porque isso é o que traz amadurecimento. Quanto mais processo eu passo, quanto mais Deus fortalece o meu interior, mais eu trabalho mais eu fico maduro, mais eu tenho fundamento. É por isso que Jesus fala: aquele que ouve minhas palavras e as pratica é semelhante ao quê? Ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso é fundamento. Então o homem que ouve as palavras e vive, ele está vivendo no quê? Em santidade. Então o que é a santidade? É um firme fundamento para você. Então vem o quê? Vem o vendaval, vem a enxurrada, vem a tempestade, bate contra aquela casa e não derruba. Ela está firmada sobre a rocha. Tem um fundamento dentro dela, tem uma essência dentro dela. E aí você olha para trás, e quando você lembra de tudo que Jesus fez na sua vida, você não se corrompe, porque você sabe de onde você veio. É por isso que não vem de obras, para que ninguém chegue lá na frente e diga: foi mérito meu. Não foi mérito nosso. Mas agora somos coparticipantes nesse processo. Amém? Então isso aqui é só um resumo do que a gente viu. Efésios 2,8 é o que a gente leu. Então a salvação é pela graça mediante a fé. Lucas 23, 29 ao 43 vai falar do ladrão na cruz. Depois vocês podem ler com mais calma, tá? Mas a gente já falou sobre isso. O dom de Deus é doron, que significa presente, a gente já falou sobre isso. Nenhum homem pode se gloriar. Agora a gente pode abrir ali Jeremias 9, 24, só para... Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Então o que Paulo fala: nenhum homem se glorie, mas do que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça e juízo. O que é isso? Uma obra de santificação. Então qual é o motivo de nós nos gloriarmos? É nas nossas obras? Não, mas no fato de que nós fomos salvos pela graça e que Deus nos justificou de todo pecado. Amém? Então isso que nós tratamos aqui na graça é a santificação inicial. Então, quando nós encontramos a Jesus e nós nascemos de novo, existe essa santificação inicial no nosso interior. Nós nascemos de novo, nós somos justificados. A Bíblia diz que as velhas coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vira uma chavinha na nossa vida. Isso é a santificação inicial. Pode passar aí, Urani. Mas como eu falei para vocês, em Cristo nós somos criados para boas obras. Agora nós precisamos entrar numa santificação que é progressiva. Nós entendemos que nós somos santificados inicialmente, mas agora nós entramos numa santificação que ela vai progredindo até que nós nos pareçamos mais com Cristo. Somos feituras dele, nós já vimos sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, eu falei um pouco sobre isso, mas a gente pode ler que é interessante esse texto também. 1 Coríntios capítulo 15, 45. O primeiro homem formado da terra... Não, é o 45, desculpa. Vou voltar um pouquinho, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem daquilo que é o quê? Celestial. Então, se nós carregamos a imagem do velho Adão, agora nós vamos trazer a imagem do homem que é celestial. Porque ele fala aqui que como foi o primeiro homem terreno, tais são os demais homens terrenos. Então aqueles que estão debaixo do jugo do primeiro Adão, eles são terrenos. Mas nós que estamos debaixo da autoridade do segundo Adão, nós somos celestiais. Então a nossa mentalidade precisa ser renovada, precisa ser transformada. A nossa visão de mundo precisa ser transformada. Por quê? Porque agora nós estamos debaixo da linhagem de Cristo. Por que o nosso pai é Abraão? Por que o nosso pai é Abraão? Porque de Abraão veio Cristo. A descendência de Abraão veio Cristo. E se nós estamos debaixo da linhagem do Cristo, quem é o nosso pai? Abraão. Então por isso que a Bíblia fala que o nosso pai é Abraão, porque nós descendemos espiritualmente de quem? Do Cristo.
Então, espiritualmente, Abraão é nosso pai. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem daquilo que é celestial, ou seja, uma vida de santidade. E aí Jesus vai falar sobre o novo nascimento, que a gente leu na aula passada, eu não vou ler de novo, que está lá em João 3. Jesus vai falar que para entrar no reino dos céus também precisa se tornar como uma criança. Então, quando eu encontro a Cristo, nós nascemos de novo, existe aquela pureza dentro de nós, não é verdade? Nós não vemos mais maldade como nós víamos antes, o nosso entendimento ele é restaurado e renovado. Mas isso não significa que, a partir do momento que a gente amadurece, vai amadurecendo cada vez mais na fé, que a gente vai perder essa pureza. Essa pureza precisa ser mantida. E é por isso que Jesus fala, olha, vocês precisam ser astutos como a serpente, mas também precisam ser simples como a pomba. Vocês precisam estar espertos e vigilantes, mas vocês precisam manter a pureza, a santidade, a simplicidade de uma pomba. Então, nós precisamos nos tornar como uma criança para entrar no reino dos céus. Nós nascemos de novo e é como se fosse um recém-nascido na fé. Mas amadurecemos e não podemos perder essa pureza. Amém? Pode passar, André. E aí, para terminar a nossa aula, eu pergunto para vocês, qual é o nosso papel na santificação? Qual o nosso papel na realização das boas obras? Qual é o nosso papel nisso tudo? Porque tudo o que foi preciso Deus já fez. Cristo já foi sacrificado na cruz. Deus já nos deu todas as ferramentas que eram necessárias para uma vida de santificação. Então o que está faltando? Jesus disse, o reino dos céus é tomado pelo quê? Esforço. Está faltando esforço. Aí vem Paulo e fala, olha, aquilo que quero fazer, não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que eu sou. Mas glória a Deus que o Pai mandou o seu Filho para que morresse na cruz por nós. E agora o Filho me fez livre para quê? Para que eu vivesse uma vida de santidade. Então tudo que era preciso nós já temos. O que falta? Não falta mais nada. E agora eu preciso cooperar com Deus. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso comer a palavra, eu preciso entender o que Deus quer de mim lendo a palavra. Eu preciso jejuar para matar esse homem ruim que tem aqui dentro. Eu preciso jejuar para matar minha carne. Não existe outro caminho, não tem outro jeito. Você não vai matar a sua carne vendo Netflix. Você vai matar a sua carne jejuando. Não que seja um problema você Netflix, você pode ver Netflix, mas tem que ter o tempo para jejuar. O velho homem morrer mais e ficar bem amassadinho debaixo do pé. Oração, busca incessante a Deus. Então esse é o nosso papel na santificação. Buscar a Deus, buscar-me eis e me achareis. Invoca-me e responder-te-ei. Deus está pedindo para que nós o busquemos o tempo inteiro. Então esse é o nosso papel. E por último, é possível perder a salvação? É possível. Hebreus capítulo 5, para a gente encerrar. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, alguém que foi salvo. Alguém que conheceu a Deus e que nasceu de novo. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Ou seja, aqueles que nasceram de novo, que provaram do reino de Deus, que provaram das coisas celestiais, mas que caíram, a Bíblia fala que é impossível renová-los para o arrependimento, ou seja, perderam a salvação. E aí, é possível perder a salvação ou não é? É possível. É possível. Então nós precisamos ter cuidado e guardar a nossa vida, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você fala, mas Juan, eu tenho um pecado que eu não consigo me livrar, então o que isso quer dizer? Que eu vou para o inferno? Claro que não. Porque aquele mesmo Deus que te santificou no começo, Ele é poderoso para te santificar agora. O que precisa é um reconhecimento. Quando Hebreus aqui fala em caíram, são pessoas que largaram de mão. Que caíram no pecado, mas que estão nem aí para isso. Olha, não preciso mais dessa graça, não preciso mais disso. Vou viver a minha vida.
Agora, nós que estamos aqui, temos pecados ainda, mas nós confiamos em Cristo para continuar nos santificando. Essa é a diferença. Então, a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem nada pode nos separar do amor de Cristo. Nossos pecados não podem nos separar do amor de Cristo. Amém? E aí eu deixei uma frase ali, para que depois vocês meditem, tem lá na apostila também, no final, que Deus nos resgatou para nos dar um papel em seu reino. Fomos salvos sem obra, para que mediante essa graça possamos enfim ter algo a oferecer ao nosso Deus. Então Deus me salvou, não tinha nada para oferecer para Ele. Só que o que Ele fez na minha vida, agora eu posso oferecer alguma coisa. E isso deveria nos trazer alegria. Saber que Jesus morreu na cruz por mim, e o que Ele fez na cruz por mim, de fato, mudou a minha vida. E eu poder um dia chegar lá no céu e oferecer aquelas obras para Ele. Você sabia que a gente vai poder chegar no céu e apresentar para Ele tudo que nós fizemos aqui? E aí talvez Ele nos diga assim, olha, valeu a pena tudo que eu fiz. Claro que para Ele valeu a pena, né? Porque muitos entregarão muita coisa. E até para quem não entregar nada vai valer a pena, porque só o fato de aquela pessoa estar ali, para Ele vai valer a pena. Mas eu estou falando o nosso sentimento diante dEle, qual que vai ser? Jesus, o que você fez por mim não foi em vão. Então isso é algo para que a gente medite e para que a gente pense bastante.